Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lin Clark e faço parte do canal O Sullivan. E hoje vamos tratar a respeito da matéria de Direito Constitucional, falar a respeito dos seus incisos, das suas alíneas, dos seus princípios, que anteriormente foi falado em aula, né? E agora vamos falar do seu artigo 12, falar da nacionalidade e espleitear um pouco do conhecimento referente à explicação que você tem que levar para a sua prova. Veja na tela agora o artigo 12. Ele vai falar o seguinte: são brasileiros, inciso 1, natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Volta para mim. Olha que interessante, que fácil entender essa linha A do artigo 12. E você tem que levar para a sua prova entender o seguinte: imagina-se que a minha mãe e o meu pai moram nos Estados Unidos, certo? E vêm a passeio aqui para o Brasil, né, sem vínculo algum com os Estados Unidos. Chegando aqui, eles ficam lá na lua de mel e faz o Lin Clark aqui. Eu venho a nascer no Brasil, certo? Lembra que anteriormente falei lá do princípio chamado ius solis, certo? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Olha só, eles não têm vínculo algum. Ele fala lá na sua linha A que desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, eles vieram dos Estados Unidos sem vínculo algum dos Estados Unidos, chegaram aqui no Brasil, vieram a fazer o Lin Clark e eu nasci aqui no Brasil. Naturalmente, irei ser brasileiro nato. Veja que interessante, né? Leve para sua prova e não esqueça disso. Agora vamos tratar a respeito da linha B. Veja na tela. E a linha B vai falar o seguinte: a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Volta para mim. Olha que interessante, né? Então ele fala que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Anteriormente eu falei que aquele que nasce no estrangeiro, né, na linha A, ele é brasileiro nato, ainda que um de qualquer dos pais não esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou seja, nenhum deles está representando o Brasil. Aqui na linha B, ele fala que é necessário que esteja representando o Brasil para que o indivíduo venha a ser brasileiro nato. Então imagina que a minha mãe é estrangeira, certo? E meu pai é brasileiro. E meu pai vai aos Estados Unidos, certo? Representando a República Federativa do Brasil, está a serviço, ele é servidor público, né? Vai aos Estados Unidos, chegando lá, faz o Lin Clark aqui. Eu, naturalmente, irei ser brasileiro nato, pois o meu pai estava a serviço da República Federativa do Brasil, né? Veja que interessante, não deixe falhar na sua prova, pois é muito simples. Agora vamos tratar a respeito da linha C. Veja na tela. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Olha que interessante, vem para mim. Olha que interessante a linha C. Ela vem falar a respeito do indivíduo que nasce em repartição estrangeira e ele é lá registrado na repartição brasileira, certo? Naturalmente vai ser brasileiro nato. Só que há uma compreensão do judiciário em relação a esse indivíduo que vem a ser registrado lá nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Na menoridade, ele ainda não tem a sua vontade expressiva de ser brasileiro ou de ser estrangeiro. Então, a Constituição ela vem adequar e vem dar uma opcionalidade para o indivíduo, quando atingido a maioridade, ele vem a opcionar pela nacionalidade, seja brasileira ou seja estrangeira. Então, imagina que o meu pai e minha mãe são brasileiros e vá aos Estados Unidos, né, para passeio e venha fazer o Lin Clark lá. Né? Em seguida, venha fazer o registro civil na repartição brasileira. Naturalmente, eu vou ser brasileiro nato. Só que, naquele momento ali, eu não vou ser adequadamente exclusivo brasileiro nato, porque ainda sou menor. Quando completados os 18 anos, eu venho a opcionar a ser estrangeiro. É legal?
Posso fazer também. Posso requerer ao Estado brasileiro para ser brasileiro nato? Também, certo? Então, essa é a compreensão da linha C do artigo 12, falando da nacionalidade, certo?